Fim de ano e suas lições para nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós, como falamos nesses dias, né, o Natal, ele tem lições para nossas vidas. Quando olhamos para os personagens, né, do Natal, também tiramos uma lição para nossas vidas. E se olharmos também para esses dias de fim de ano, nós temos também grandes lições para tirarmos para nossas vidas nesses dias. Que lição você pode tirar para a sua vida nesses dias de fim de ano ou ao final, né, de cada ano? Jeremias 29, de 11 a 14, nós lemos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares. Tá? O findar do ano de 2009, ele nos convida a pensar um pouco no passado. O passado, dentro dos 12 últimos meses, e também refletirmos sobre as lições que nós já aprendemos ou precisamos aprender com o final de cada ano. Ao iniciar cada ano, quando nós paramos e olhamos para o ano de 2019, nós podemos imaginar o que Deus fez por mim neste ano. Quais são as bênçãos, quais foram as bênçãos que eu recebi de Deus no decorrer de 2019. E por outro lado também, nós podemos pensar, o que eu fiz para Deus neste ano de 2019? O que eu fiz para a Igreja do Senhor Jesus no decorrer do ano de 2019? É momento da gente parar, né, e fazer uma retrospectiva. É momento de olharmos para trás. Às vezes nós falamos que não devemos olhar para trás, né? Mas dependendo do contexto, sim, não podemos olhar para trás. Mas em outras situações nós precisamos olhar para trás e vermos, né, analisarmos como foi esses 12 meses que se passaram na nossa vida. E pararmos e refletirmos e agradecermos a Deus. Porque com certeza Deus abençoou a sua vida. Com certeza Deus trabalhou na sua vida neste ano de 2019. Com certeza você foi abençoado por Deus. E é momento de nós pararmos, né, e analisarmos onde foi que a bênção veio. Onde eu estava, como eu estava, o que eu estava fazendo. No fim de ano, então, é o momento de olharmos para o presente, que é hoje, para o passado e para o futuro. Por que para o futuro? Porque, irmãos, o presente, ele interfere no futuro. O passado interferiu no presente. E nós temos algumas lições que nós podemos entender, né, aprender nesses dias. A primeira dela é hora de olharmos para trás. É hora de olharmos para trás, sim. E refletirmos desses 12 últimos meses, principalmente. Né? Para refletirmos sobre nossas vidas, nós não podemos apenas olharmos para hoje, para o presente. Porque o presente, ele é resultado do passado. E o futuro, ele será resultado do passado e do presente. Tudo que nós fizemos até hoje, estamos fazendo hoje, neste ano de 2019, vai interferir sim na nossa vida em 2020. Tudo que nós fizermos vai refletir no futuro. Né? E para que nós saibamos, né, que vai acontecer coisas boas conosco no futuro, nós precisamos plantar hoje coisas boas, precisamos plantar amor, plantar esperança, para que no futuro nós possamos colher tudo isso. O presente, ele é então um reflexo do passado. O futuro será um reflexo do presente e do passado. Não podemos mudar o passado. Concorda comigo? Que o passado você não consegue mudar jamais. Mas o presente, às vezes nós conseguimos mudar um pouco o presente. E quando nós mudamos o presente, com certeza nós vamos mudar o futuro. Quantas pessoas saem, né, da rua hoje e vão ter um final do ano que vem diferente? A irmã Lídia falou da pessoa que saiu do ano passado e em uma semana pôde ver uma transformação na vida dele. Mas se ele continuasse naquela vida, com certeza,
ela não veria a transformação. Com certeza, daqui a um mês, uma semana, você vai ver pessoas que foram transformadas por Jesus, mas elas permitiram ser transformadas. Quando nós permitimos isso, né, nós podemos ver o agir de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por que é importante fazer a leitura do passado? Para que nós possamos ver o que Deus fez e marcarmos e não esquecermos, irmãos. Às vezes Deus faz coisas nas nossas vidas e nós esquecemos. Com o passar do tempo, isso cai no esquecimento e nós não conseguimos voltarmos lá e agradecer a Deus. Nós não conseguimos olhar para o passado e lembrar daquilo que Deus fez e agradecermos a Deus. Então é necessário que a gente olhe, né, sublinhe, marque, circule em vermelho, sim, para que não esqueçamos, né? Se você olhar a minha Bíblia, ela vai estar toda marcada, sublinhada, rabiscada, arriscada. Isso não é pecado, não. Por quê? Às vezes nós precisamos marcar aquilo que nos chama atenção. Aquilo que marca a sua vida, você não pode esquecer. Principalmente se for coisas boas. Às vezes nós aprendemos as coisas com as coisas ruins, né, que acontecem. O presente ele é um reflexo do passado. O futuro será um reflexo do presente e do passado. Precisamos entender isso. A vida ela é uma sequência de acertos e erros. Com certeza, se eu perguntar a você, quantas vezes você acertou alguma coisa que estava fazendo no decorrer de 2019, você vai dizer que acertou muitas coisas. E se eu perguntar a você quantas vezes você errou, talvez você vai dizer, não, pastor, eu errei em algumas coisas assim. Mas, quando nós paramos para somar, nós precisamos ter um saldo positivo. Você precisa ter acertado mais do que errado. Eu acertei mais do que errei neste ano, creio eu. E com certeza você também. O problema é quando nós erramos mais do que acertamos. Quando nós erramos mais do que acertamos, aí é que está o problema na nossa vida. Que nós precisamos do agir de Deus urgente. Nós precisamos do milagre de Deus na nossa vida. Porque nós acertamos e erramos, mas o acertar precisa ser em maior número do que o errar. E quando nós paramos para olhar, né, e entendemos isso, nós precisamos buscar a Deus e dizer, Senhor, me ajuda a acertar. Ajuda nas minhas fraquezas, para que eu possa no ano que vem acertar mais do que errar. É preciso que a gente entenda onde nós erramos e onde nós acertamos. O problema não é errarmos mais do que acertarmos. O problema é quando erramos mais do que acertamos. Né? O problema é quando erramos mais do que acertamos. Uma segunda lição que podemos tirar desses dias é que é hora de focarmos nas prioridades estabelecidas para 2020. Por que focar na prioridade de 2020? É porque se você não começar a focar na prioridade que você estabeleceu para 2020 desde já, talvez você não consiga atingi-la. Talvez você não consiga alcançar o seu objetivo em 2020 se você não parar para pensar nele desde já. Se você não parar para buscar a solução desde já. Se você não parar para buscar a presença de Deus desde já. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é que a Bíblia nos adverte. Quando nós estabelecemos um alvo para 2020, nós precisamos primeiramente buscar a Deus. Buscar primeiro o reino. E é o que nós precisamos, Deus nos ajudará a acrescentar. Focar na prioridade é uma estratégia para sermos bem-sucedidos nos nossos objetivos, independente do nível de dificuldade. Às vezes nós começamos a planejarmos o próximo ano, nesses dias, né, de final de ano, e estabelecemos aquilo que é mais difícil, aquilo que é menos difícil. Eu não sei o que você colocou como prioridade, o que você planejou fazer primeiro, mas com certeza há coisas que você vai considerar, isso é fácil. Isso é fácil. Há coisas que você vai considerar, isso tem um nível de dificuldade médio. E com certeza você tem algumas coisas que você considera que vai ter um nível de dificuldade bem maior do que os outros. Por qual começar? Qual é a prioridade que você estabeleceu para janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro? É preciso que a gente estabeleça a prioridade. E é preciso que a gente foque
naquilo que você tem como prioridade, como falamos, prioridade 1. Independente do nível da dificuldade, você precisa focar. Mas, independente do seu planejamento, você espera alcançar todos eles. Às vezes, nós encontramos pessoas que gostam de começar pelo mais difícil primeiro. Né? Às vezes, quando me dão 2 ou 3 tarefas, eu pergunto, qual é a mais fácil? Porque às vezes, quando você resolve a mais difícil, você vai fazendo depois as mais fáceis com facilidade. Né? Você vai aprendendo a resolver os mais difíceis. Talvez neste ano que termina, você não tenha conseguido alcançar alguns objetivos. Se eu perguntar a você, o que você deixou de alcançar, você planejou para 2019 e deixou de alcançar em 2019? Aí eu pergunto, essas vão ser as suas prioridades para 2020? O que você deixou de alcançar? Ou você morreu, deixou isso morrer, deixou esse objetivo morrer, deixou esse desejo morrer, deixou esse alvo que você tinha para trás e colocou novos alvos? Tem coisas que a gente precisa persegui-la, até alcançar. Perseguir o nosso alvo, perseguir o nosso objetivo e não deixar que ele passe. Talvez você tenha deixado algo para trás em 2019. É hora de você parar para pensar nisso. Não tenha conseguido alcançar alguns objetivos, então, no ano que se iniciará, precisará estabelecer prioridades e focar nelas. Pense nisso. Estabeleça, né, as suas prioridades, mas não deixe aquelas que você deixou de conseguir neste ano para trás. Não desista delas. Não desista delas. Porque com certeza Deus tem um propósito para a sua vida. E se você pensou, é porque era coisa boa para a sua vida. Uma terceira lição é que a vida continua após 2019. Cada ano que passa nos deixa esta lição. A vida continua. Se você parar para pensar, continua. Se não continuar aqui, continua em algum lugar. Ela continua para todos nós. Mas quando ela não continua aqui, ela continua em algum lugar. Né? Como vamos viver a vida após 2019? Vai depender de como nós vivemos 2019. Como você vai viver 2020 vai depender muito do que você viveu em 2019, do que você viveu em 2018, do que você viveu em 2017 e daí para trás. Tudo que você viveu até hoje, com certeza vai interferir na sua vida em 2020. A vida, ela vai continuar após 2019. E nós queremos que isso aconteça, né? Não só aqui nesse plano, mas no outro plano espiritual também. Com certeza, nós vamos estar vivendo um 2019, né? Ou aqui ou em outro lugar. E precisamos entender que tudo que nós fizermos aqui vai interferir nessa vida após 2019. Quarta lição. A forma como vivemos nos anos passados interferiu no presente e poderá interferir nos anos vindouros, da mesma forma que a vida que vivemos hoje interfere na outra vida, na eternidade. Irmãos, quando nós olhamos para a vida que algumas pessoas vivem hoje, e olhamos para essas pessoas, e algumas nós chegamos a pensar, esse não tem esperança. Às vezes nós passamos por algumas pessoas na rua e, humanamente falando, nós falamos, esse está perdido, esse não tem esperança. Mas para Deus não há nada impossível. Deus pode todas as coisas. Onde você percebe, onde você entende que não há mais esperança, aí há esperança. Aí Deus pode fazer surgir algo que você não entendia. Algo que você talvez vai olhar e não vai entender como houve aquela transformação na vida daquela pessoa. 2019 interferirá em 2020 e assim por diante. Da mesma forma que a vida que vivemos neste tempo interferirá na outra vida. Na outra vida, eu não estou aqui falando, né? Desculpe os nossos amigos kardecistas, mas em reencarnação não. Na outra vida, vida futura, vida eterna, na presença de Deus. Porque tudo que nós vivemos aqui interfere na nossa vida diante de Deus. Tudo que nós vivemos até aqui vai ser cobrado de nós quando nós chegarmos na presença de Deus. A nossa prioridade deve ser sempre o melhor para nós, nesta vida e na eternidade. Quando nós estabelecemos um critério, né,
ou objetivos para viver nessa vida, nós precisamos pensar nessa vida sim. Mas precisamos também pensar naquela vida, na eternidade diante de Deus. Porque da mesma forma que nós queremos o melhor para nós nesta vida, nós também precisamos querer o melhor na eternidade. Ah, pastor, mas se eu estiver na eternidade junto de Deus, não importa lá, qualquer coisa vai me deixar satisfeito, vai me agradar. Mas será que é isso mesmo? Você não vai reclamar, eu sei, de qualquer coisa que Deus te dá lá. Ele vai te dar o que você merecer. Mas será que Ele também não vai estabelecer critérios, né, que nós chamamos para entregar os galardões que Ele tem para nós? Qual o seu galardão que Deus vai te dar quando você partir desta terra? O galardão que nós vamos receber de Deus é fruto da nossa vida aqui na terra. A forma como você vai estar na presença de Deus na eternidade, o que você vai receber dele na eternidade como galardão, será fruto do que você fizer aqui. Tanto em 2019, 2020, ou que você já fez, ou que irá fazer ainda. Mas será o resultado da vida que nós vivemos aqui. Concluindo, quinta lição. Há mudanças que na sua vida, que só você pode fazer com que isso mude. Às vezes nós queremos mudar as coisas, irmãos. Nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos mudar a nossa situação, a nossa maneira de viver. Mas há coisas que Deus não interfere. Há coisas que Deus não vai interferir na sua vida se você não permitir. A não ser que Ele olhe para você e diga, não, eu quero que você faça isso. Como fez com Jonas. Se Deus disser para você, eu quero que você faça, não adianta você correr. Mas se você quiser que Deus faça aquilo que Ele não quer, não adianta que Ele não vai fazer. Há coisas que Ele não faz, mas há coisas que Ele quer nos abençoar sim, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele disse para as pessoas ali, tira a pedra. Os homens precisaram tirar a pedra para que Ele ressuscitasse. Às vezes nós precisamos fazer a nossa parte para vermos o agir de Deus. Se nós não dermos o primeiro passo, Deus não vai agir. Mas quando você dar o primeiro passo, aí você começa a entender Deus agindo, a ver Deus agindo do seu lado, lado a lado. Aí você entende que cada passo que você dá para frente, você vai sentir como que a porta se abrindo. É Deus caminhando junto com você. Deus nos muda, nos transforma, quando nós permitimos a Ele fazer a mudança em nós. Há uma coisa chamada programação neurolinguística, que isso muitas das vezes ajuda as pessoas. Algum tempo atrás eu tinha um trauma que eu precisava vencer. E através da programação neurolinguística, eu consegui fazer uma certa reprogramação mental para mudar uma situação de trauma. Tá? Que, graças a Deus, isso tem melhorado bastante. Ah, mas qual é o trauma, pastor? Qual é o trauma? Depois a gente conversa. Às vezes a gente precisa de transformações. E quando você entende o que pode mudar a sua vida, você busca esse recurso. Deus agiu sim, mas através da chamada programação neurolinguística, alguma coisa foi transformada. Deus nos muda, nos transforma, quando nós permitimos a Ele fazer a mudança em nós. Deixe Deus fazer a mudança na sua vida. Talvez você precise de uma mudança que só você e Ele saiba. Esteja sabendo disso, dessa mudança. E às vezes é bom que só nós e Ele mesmo saiba disso. Deixe que Ele transforme a sua vida, deixe que Ele mude. Pessoas que Jesus Cristo mudou a vida. Se pararmos para pensar na Bíblia, na Palavra de Deus, os personagens, nós vamos ver ali muitos personagens que teve sua vida transformada por Deus, teve sua vida transformada por Jesus. Maria Madalena teve sua vida transformada por Jesus. Você pensar na vida de Maria Madalena antes do encontro com Jesus e depois, você vai ver a transformação. Pedro teve sua vida transformada por Jesus. E nós, quando olhamos para a vida de Pedro, como Pedro agiu, senta as minhas ovelhas. Mas com certeza Jesus ajudou a Pedro na sua conversão. É preciso que Ele nos ajude, mesmo que a gente já tenha tomado
diz que Ele nos transforme. A transformação na vida de Pedro aconteceu de forma bem devagar e ajudou a Pedro nisso. João teve sua vida transformada por Jesus. João era chamado de filho do trovão, depois é conhecido como o apóstolo do amor. Olha que transformação. Vidas transformadas seguem transformando as vidas. Mas a nossa vida transformada por Deus, nós precisamos seguir a nossa caminhada, transformando vidas. Mas transformar alguém? Não, você não vai conseguir transformar ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você é que vai transformar. Você apenas vai ser um instrumento. Transformar ninguém, você não vai converter ninguém, você não vai salvar ninguém. Mas você vai ser um instrumento de Deus. Vidas transformadas seguem a vida, transformando. Essa deve ser a nossa oração. Ser instrumentos nas mãos de Deus. Ser instrumentos de salvação. Ser instrumento de ajuda ao próximo. Ser instrumento de evangelização. Ser instrumentos como Deus quiser. Ele é que nos usa. O dono do instrumento usa esse instrumento como Ele quiser. Sejamos esses instrumentos nas mãos de Deus. Se não fomos instrumentos em 2019, sejamos em 2020. Se fomos em 2019, mas deixa eu desejar, vamos orar para que Deus nos afine, né? Nos amole, para que Ele possa usar, nos transforme, para que Ele possa usar em 2020, da maneira como Ele quiser. Porque com certeza Ele quer fazer algo nessa geração e quer usar você. Ele precisa usar você para salvar vidas. Em 2020, deixemos Deus agir em nossas vidas. Sejamos vasos e permitamos que Deus seja o oleiro e Ele nos transforme em vasos de honra. A palavra diz que há vasos para desonra e há vasos de honra. Mas que nós sejamos vasos na casa do oleiro. Que nós sejamos vasos de honra na casa de Deus. Se precisar, que Ele quebre, que Ele amasse, transforme. Mas oremos para que Deus nos use como